Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Isaías 54, então, capítulo 54, versos 2 e 3. Vamos ler todos juntos? 2, 3. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não impeça, estique as suas cordas e firme as suas estacas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas cidades abandonadas. Amém, amados? Veja aí o que diz no verso 2. Alargue o lugar da sua tenda. Olha, a gente às vezes fica conformado. A gente fica assim, acomodado, muitas vezes. E eu vivo isso todos os dias, vivemos isso. E quem tem negócio, quem tem comércio próprio, vive isso todos os dias. Porque muitas vezes, e não estou dizendo que é errado, porque cada um tem um dom, mas muitas vezes estarmos dependendo do nosso ordenado é muito cômodo. Fazemos o nosso trabalho, mas você ter um negócio e esperar que o seu negócio possa progredir dia após dia é um desafio diário. E Deus está dizendo, tirando do contexto empresarial para o contexto espiritual, você precisa buscar mais. Você precisa de atitude. Um empreendedor, voltando para a área empresarial, ele não fica lá sentado esperando que o cliente chegue. Ele hoje posta no Instagram, hoje fala com os conhecidos, olha, você sabia, Rafa, eu tenho um café. Eu gostaria que você fosse comer um cuscuz lá comigo. Né? Ô, Glória, mas você vai pagar. Tô brincando. Mas assim, veja bem, você precisa ser intencional. No reino espiritual é a mesma coisa, a gente tem que ser intencional. A gente faz as coisas com intenções para que o reino possa progredir, para que o reino avance. Então, alargue o lugar da sua tenda e diz assim, estenda bem as cortinas, ou seja, se levante, sacuda a poeira e faça alguma coisa, se mexa, faça alguma coisa, faça. Aí diz assim, estenda bem as cortinas das suas habitações, não o impeça. Mesmo que venha alguma situação difícil, amados, falava essa semana com Célia, como o fim do mês é desafiador para quem tem comércio. Eu olhava para a Célia e dizia, meu Deus do céu, manda a gente, Senhor, pelo menos aí para cobrir os gastos. E aí, muitas vezes a gente não entende que também no reino espiritual os desafios são reais. Muitas vezes a gente fica frio espiritualmente e não quer fazer a obra de Deus porque fulano falou isso. Porque, olha, ciclano não olhou para mim de boa cara. Muitas vezes a gente fica com mimimi. Olhe, você não é uma geração mimimi. Você precisa ser uma geração que entenda o seu propósito, que entenda o seu valor. Vamos deixar de coisas. Bem falou Cris agora há pouco na ministração. É tempo de amadurecer. Se a gente não amadurecer, a gente vai viver como Paulo fala para a igreja de Corinto, como crianças na fé. Até quando? Veja aqui essas crianças que logo se tornarão adolescentes, elas tomaram uma decisão madura, dizer Jesus Cristo é o meu Senhor. Essas crianças nos ensinam mais do que você entende. Não impeça, estique as suas cordas. Sabe por quê? Quem já acampou? Quem já fez camping? Você deixa as cordas bamba para que o vento leve sua cabana? Não, você precisa esticar e fazer uma força para que ela possa resistir. É isso que Deus está dizendo, olha, é tempo de resistir, é tempo de permanecer, é tempo de estar firmado, fincado em quem? Jesus Cristo, que é a pedra angular. Estique as suas cordas, firme as suas estacas. As estacas são a nossa vida. Ela precisa estar firmada em Cristo Jesus. Ela precisa estar alicerçada na palavra.
Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz. É mais cortante e penetrante que espada de dois gumes. Quantos aqui creem que Deus tem grandes coisas para realizar através dessa igreja, neste continente? Eu creio, Pai. Eu creio. Pouca gente ainda. Quantos aqui creem que Deus tem grandes coisas para realizar através da sua vida e da minha vida nesse continente? Amém. Amém. Quando nós olhamos ao nosso redor, talvez vamos ver limitações. E olhe, não posso estar vivendo um melhor momento para entender isso, porque estou limitado fisicamente. Muitas vezes a gente se limita espiritualmente. E dizemos assim, não, mas não, olha, não temos condições. Não podemos fazer isso. Não, ainda tenho que fazer um curso de teologia. Se você puder, faça, é bom. Mas Deus, Ele quer usar você rapidamente, porque eu, quando converso com Isaac, eu fico maravilhado, porque Isaac disse, pastor, o senhor está voltando, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor. Esse é o desejo que nós temos que ter. Pastor, o Senhor está voltando, Senhor, Jesus está voltando, eu quero fazer a minha parte. Eu digo a ele, olha, não precisa do título para fazer a sua parte. Mas se Deus lhe chamou, vai ter o título, sim, mas faça a sua parte agora. Agora, sem o título. Faça a função. Não, Isaac, nós falamos isso. Eu dou cada paulada nele para ver se ele corre, mas ele está aí firme, graças a Deus. Porque é assim que Deus faz. Olha, Jesus não ficou passando, alisando ninguém, não. Ele disse, olha, se você quer me seguir, então, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha. O evangelho é esse. Mas muitos de nós queremos, não, porque o pastor tem que alisar o meu cabelo, dar um cheiro, me colocar no colo. Coitado, agora eu não posso nem colocar no colo, né? Nem os netos mais, que eu estou aleijado. Mas, amados, Jesus, ele disse atitude. Tenha atitude. A igreja é tempo de atitude. É tempo de atitude. Chegou Dudu. Olha, Dudu. Muito bem. Amados, o Senhor nos lembra uma verdade poderosa. A igreja, ela não é do homem. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. O texto que lemos, então, para trazer o contexto, que eu sempre gosto de fazer, mesmo que seja breve, mas o texto que nós lemos é uma profecia que foi dirigida ao povo de Israel. Em um dos momentos mais difíceis da sua história. Israel estava entrando agora no período do cativeiro babilônico. E o povo estava humilhado, abatido, sem expectativa de crescimento. Quantas vezes a gente fica assim, humilhado, abatido, sem expectativa de crescimento? Amados, nós precisamos entender que no pior momento da nossa vida, Deus vai se levantar em nosso favor, mas para isso nós precisamos entender o nosso chamado, o nosso propósito e ter atitude. Não adianta ficar choramingando. Quando eu caí no domingo à noite, os netos foram chamar, vovô, o avô caiu. E eu tenho, não sei se é bom ou ruim, mas eu não costumo chorar quando tenho dor, eu rio. Estava rindo lá. Estava rindo de dor, talvez, né? E quando o Célio olhou pela janela, disse, ele está rindo, está tudo bem. Só que eu não conseguia me apoiar no braço, porque estava doendo. E aí eu tive que unir forças com esse braço para me levantar. Mas não adianta a gente ficar chorando, a gente tem que ter atitude. Eu poderia ter ficado lá, deitado. Não, mas eu tive que me levantar. Igreja, precisamos nos levantar. Não adianta a gente ficar chorando, choramingando. A gente precisa ter atitude. A nossa atitude como igreja é tomar posse. Domingo retrasado ou passado, não me lembro bem, falamos sobre a identidade da igreja. Sobre nossa identidade em Cristo. Precisamos tomar posse, nos levantar em fé e caminhar. Porque quem luta por nós, como bem foi cantado aqui por Michele, e por Júnior, por Inês e por Otávio, ele é o leão. Ele vai à frente.
Júnior, se prepara porque Inês tem um ministério maravilhoso, tremendo. E vai fazer você pular e dançar. Não sei como, mas vai fazer. Porque ela tem um... Olhe, você vê a autoridade dessa menina aqui cantando. Eu fico maravilhado quando vejo isso, amado. Porque Deus, ele levanta uma geração. Agora isso também, quero falar isso, dando uma pausa, um parêntese. Nós, como pais, somos responsáveis. Porque com certeza ela recebe esse ensino em casa. Agora, qual é o ensino que nós temos dado? Fecha parênteses, fica com você. Deus, em meio a esse panorama, amados, de o povo estava humilhado, o povo estava abatido, sem expectativa de crescimento, mas Deus levanta um homem, um profeta chamado Isaías. E no meio a esse panorama de desolação, de tristeza profunda, de cativeiro, Deus levanta e diz assim: olhe, se prepare, alargue o lugar da sua tenda. Você pensa que vai ficar preso? Não, alargue o lugar da sua tenda, porque o que eu estou fazendo aqui é um rebuliço para que você possa sair e se espalhar para pregar o evangelho. Quando foi o tempo que a igreja mais cresceu na história? Se você olha na história da igreja antiga, na igreja moderna e contemporânea, quando houve perseguição, a igreja estava sendo espalhada. E às vezes a gente acha perseguição não é de Deus. Olha, Deus levanta reis desse mundo para poder fazer um rebuliço e tirar você da sua zona de conforto. Maior tempo de crescimento da igreja foi no tempo de perseguição. Sabe qual é a igreja que mais hoje cresce? A igreja perseguida. Que se reúne em cavernas, em grutas escondidas, mas estão lá. Estava vendo um documentário. Irmãos nossos, felizes porque recebiam uma folha da Bíblia rasgada. E a gente com a Bíblia em casa, deixa ela empoeirada e não abre essa Bíblia para ler as verdades que estão contidas nessa palavra. Alarga o espaço da tua tenda. Estende bem as cortinas da tua habitação. Não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque você transbordará. Essa não é apenas uma palavra para o passado, mas é uma palavra profética para hoje também. Hoje, dia 3 de agosto de 2025, Deus está dizendo, Igreja Batista Ágape, Deus está dizendo você, olha meu filho, minha filha, alargue o lugar da sua tenda, tome posse dessa palavra, mas também tome posse da atitude que você tem que ter. Não fique sentado, não fique choramingando, não fique se lamentando. Tome uma atitude, meu filho, minha filha. Primeira lição que eu extraio desse texto, vou rapidamente extrair algumas lições. Alarga o espaço da tua tenda sonhe grande. Alguém já disse, sonhar não custa. Então sonhe grande. Muitas vezes a gente sonha pequeno. Quando eu fui ver aquele terreno que eu falei para vocês, era sonhando grande. Levei um choque de realidade quando me falaram o valor. Mas se Deus quiser dar, Ele vai dar. Mas eu preciso sonhar. Porque nós, desde o Brasil, a gente trabalhou em algumas empresas que era de marketing multinível, né? E eles sempre diziam assim, olha, o não você já tem, corra para o sim. No reino espiritual é a mesma coisa, o não a gente já tem, a gente tem que correr para o sim. E se tiver o não já tínhamos de todo jeito. Mas precisamos de alguma atitude. Então sonhe grande. Israel, ele tinha se acostumado com a dor e a estagnação. Ele estava se acostumando com a dor, talvez você hoje está se acostumando com a sua dor, com a sua estagnação. Eu quero dizer, meu filho, minha filha, levanta a cabeça, porque há toda uma terra que Deus está dando a você e a mim, para que a gente tome posse. Semana, mais ou menos um mês passado, ao início do mês,
Foi, né, Júnior? Que nós estivemos lá em Porrinho. Foi o início do mês. Deus me levou para Porrinho. E eu fui no centro, caminhando, olhando para os comércios, olhando para as ruas e dizendo: Senhor, essa terra é do Senhor também. Nós precisamos pisar na terra. Deus não vai me dar uma ordem, eu sentado, né, na minha cadeira, na minha poltrona, esperando só, assim como, eu quero ser muitas vezes como Abraão, né? Olha, levanta-te, sai da tua terra e anda. Eu preciso ter atitude. Eu fui em Porrinho e disse: Senhor, esse é o lugar que tu queres, Pai, que nós possamos abrir uma igreja. Então, começa a abençoar. E abençoamos aquele lugar. Eu comecei a orar por aquele lugar. Deus começou a me trazer aquele sentimento de entender que esse lugar também é do Senhor. Alarga as tuas tendas. O primeiro passo da expansão é a visão. É por isso que eu digo: olhe ao seu redor. Quando eu vejo aqui, amados, tem muitas freguesias, tem muitas cidades pequenas, povoados, que não tem uma igreja evangélica. Não vai ficar apenas em Porrinho. Esse ano também abriremos em Coura. Quantos são de Coura? Diga amém. Amém. É isso que nós precisamos entender, amados. Coura não tem uma igreja evangélica ainda. Mas já chegou. Já chegou. E por favor, os courenses, procurem um local. Pronto, me diga o valor. Me diga o valor. Quanto é? Sabe? Não sabe ainda. Mas traga o valor. Porque essa igreja não tem, mas Deus tem. Deus tem. E Deus vai fazer. Nós não podemos crescer se pensarmos pequeno. Se a gente pensar pequeno, a gente não cresce. A gente não avança. Nós estamos aqui, amados, no pequeno, mas quantas vezes eu disse a vocês: olhe, Deus, Ele quer que a gente possa expandir para termos um prédio que tenha salas para fazer aulas de idiomas, aulas de música, e possamos ter, quem sabe, futuramente uma creche para poder abençoar a comunidade. E sabe o que Deus faz? Deus disse: vai começar por você. Mas, Senhor, eu já tenho tanta coisa, mas faça você. E aí eu vou começar a dar aulas de espanhol. Sabe por quê? Porque Deus não usa os desocupados. Eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas Ele disse: vai você. Você vai abrir essa porta. Vamos ter aulas de espanhol ao lado do café, naquela salinha, que também é da igreja. Então, se você quer estudar espanhol, fale comigo depois. Sabe por quê? Porque nós precisamos avançar para a Espanha. Nós precisamos avançar. Não podemos avançar se acreditarmos que já chegamos longe o suficiente. Muitas vezes vem o pensamento: mas olha, já saí do Brasil, já avancei um bocado. Não, Deus tem muito mais. Ontem, no batismo, estava ouvindo a conversa de uma turma aí que já está querendo avançar para Londres, para na Inglaterra. Eu digo: amém, glória a Deus. Temos Tracy aqui, Tracy. God bless you. Amados, nós não podemos nos limitar. Por isso que Deus colocou no nosso coração uma escola de idiomas. Quem sabe Tracy pode ser nossa professora de inglês. Quem sabe? Então, amados, precisamos compreender que não devemos nos limitar. Líderes,
líderes de pequenos grupos, líderes de ministério, quero falar a vocês, comecem a sonhar e orar para que novas pessoas possam entrar. Sabe, uma vez eu estava conversando com meu pastor, quando eu era auxiliar dele lá no Brasil, e ele me disse, eu disse a ele, mas pastor, estou com tanta dificuldade porque as pessoas não querem. Ou não temos muita gente no ministério tal. Ele disse, você já orou e já convidou pessoas? Eu digo, não. Eu estou dizendo, você é líder de pequeno grupo, líder de ministério, você já orou e já convidou pessoas? Se não, comece a fazer agora. Porque Deus vai mandar. Não se acomode no lugar que você está. Você que tem um chamado pastoral, sonhe com plantação de novas igrejas. E não corra, não fuja. Porque eu fugi, mas não tem jeito. Deixa eu dizer, não tem jeito. Jovens, adolescentes, crianças, sonhem não apenas com a profissão que Deus vai lhes dar, mas sonhem porque vocês serão missionários e missionárias, pastores e pastoras no lugar que o Senhor colocar vocês. Efésios 3:20 diz assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. A gente pensa uma coisa e Deus faz infinitamente mais. Glória a Deus por isso. Sonhe com coragem, sonhe com fé, sonhe com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, prepare-se com fé. Estender as cortinas, firmar as estacas, é preparação. É você sonhar, entender, que sonhar é o começo, mas o segundo plano é agir, é ação. Nós sonhávamos com a igreja. Com Célia estávamos dizendo assim, olhe, como Deus é tremendo, maravilhoso, porque quando nós chegamos aqui em Portugal, logo com 20 dias depois veio a Covid-19. E foi um desafio tremendo para nós. Mas começamos a orar e sonhar. E Célia teve um sonho. Célia teve um sonho, inclusive, não sei se falamos esse no YouTube da igreja, está no primeiro vídeo da igreja, você vê depois o YouTube da igreja, depois Diego coloca aí naquele das mídias sociais. Mas o sonho de Célia foi assim, que nós estávamos entrando numa casa bem à beira do rio. E nós, quando vimos tempo depois, esse sonho foi ainda no Brasil, quando nós vimos tempo depois, era o Rio Minho mesmo. E era na foz do Rio Minho. E entrávamos e tinha uma cachorrinha. Era pequenininha. E essa cachorrinha começava a crescer e ter filhotes de repente. E tinha muitos filhotes, ia crescendo, e à medida que ela ia tendo filhotes, ela ia ficando grande. E o Espírito Santo falou para nós, essa é uma figura de linguagem, mas é a igreja que crescerá e vai ter muitos filhos. E conforme for crescendo, vai ter filhos e mais filhos, e vai crescendo. Mas eu quero falar isso para vocês porque nós tivemos esse sonho, mas não bastou apenas o sonho. Quando chegou o tempo, nós dissemos, amor, vamos começar, vamos. E abrimos na garagem lá de casa. Abrimos em agosto, então final de julho para agosto era maravilha, né? Na garagem. Mas quando chegou dezembro, janeiro, fevereiro, os dedos já congelavam quando eu tocava o violão. Era muito frio. Numa garagem, mesmo com um aquecedor que tínhamos a gás, mas né, os irmãos sentiam o frio. E aí Deus, esse início foi assim tremendo, porque a igreja é assim, amados. A igreja, eu tenho esse entendimento, não apenas com a igreja, mas também com o comércio e outras coisas. Quem não
cresce, o que não começa do pequeno, não valoriza quando é grande. Então nós começamos numa garagem. Começamos um grupo de 7, 8 pessoas. Célia ficava com as crianças na sala lá de casa. E nós nos reuníamos todo domingo. E aos sábados, nos pequenos grupos. Um em Monção e um aqui em Valência. E nós buscávamos, amados. E pedíamos, Senhor, traz almas, traz pessoas. E começamos assim. Em fevereiro do ano seguinte, Deus nos trouxe para cá. E assim estamos hoje, para a glória de Deus. E Deus tem colocado no nosso coração, amados, que esse ano que é do 4º para o 5º, Deus vai nos surpreender, porque Deus vai fazer com que a gente tenha muito mais outros pontos espalhados, não apenas na Europa, mas no mundo. Não sei se vocês sabem, mas Ricardo e Miriane, eles estão em breve, Ricardo mais rápido, voltando para o Brasil. Para a gente como líder é difícil, mas eu entendo que Deus vai fazer uma grande obra. Eu disse a Ricardo, sem brincar, que Deus vai abrir uma ágape lá em Caldas Novas. Glória. Através da vida deles. Aleluia, Deus. Ricardo e Miriane receberam uma proposta que eles vinham orando, é recusável. Ricardo vai em setembro, Miriane vai em dezembro. Até dezembro ela vai ficar conosco e com os meninos, né? Mas eu creio que Deus, esse tempo foi de preparação. Por mais que eles sejam novos na fé, mas eu vejo uma maturidade muito grande na vida deles. E Deus vai fazer coisas tremendas. Então, Deus vai operar maravilhas lá no Brasil. E do Brasil, de Caldas Novas, eles vão expandir, em nome de Jesus. Preparem-se com fé. Preparem-se para o crescimento. Preparem-se para aquilo que Deus tem. Uma tenda maior exige uma preparação maior. Uma tenda maior exige uma preparação maior. Muitas vezes a gente quer crescer, mas crescer de todo jeito. Eu louvo a Deus porque 2024 foi o ano em que Deus nos deu para que a gente pudesse alinhar. Deus nos deu quietude, olhar, ano de alinhamento, para que em 2025 a gente possa avançar e crescer. Então, estruture a sua vida espiritual. Deus só derrama o novo quando há odre novo. Porque vinho novo em odre velho não dá certo. Em algum momento vai derramar, vai furar. Deus tem coisas novas para nós. Entenda, coisas novas, eu não estou dizendo que você vai receber um dinheiro, que você vai... Pode até receber, né? Glória a Deus, Belinha já se animou. Mas estou dizendo coisas novas é buscar mais, é depender mais de Deus, é querer ouvir mais a voz de Deus, porque, amados, dinheiro é bom, mas vou dizer uma coisa, dinheiro sem Deus não é nada. Porque eu já conheci tantas famílias que tinham muito dinheiro, mas não tinham Deus e não servia de nada. De que serviu tanto dinheiro para Michael Jackson? Morreu de overdose. E outros tantos artistas que aí têm muito dinheiro. Não serve o dinheiro. Sabe, o dinheiro tem que servir a gente e não a gente servir o dinheiro. Não impeças, não seja obstáculo. Tire os limites da sua fé. Tire da sua zona de conforto a sua vida e deixe Deus lhe mover para onde Ele quer lhe mover. Amém? Terceiro ponto. Avance com coragem.
Transbordarás para a direita e para a esquerda. No caso de vocês é para a direita e para a esquerda. Você quer transbordar? Ah, eu quero. Então, amados, nós precisamos entender que a bênção de Deus, ela não pode ser contida. A bênção do homem até pode ser contida, mas a bênção de Deus jamais será contida. A tua descendência possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Isso fala de influência, alcance e impacto. Influência. Nós temos falado aqui, as pessoas lá no mundo olham para a igreja, olham para nós, como nós temos nos comportado. Temos sido uma boa influência? Temos impactado a vida das pessoas? Ou apenas somos mais um no meio da multidão? Deus quer que você se levante para ser uma vida de influência, de alcance e que impacte pessoas. Você não pode ser influenciado, nem impactado, nem alcançado pelo mundo. Você tem que alcançar, influenciar, alcançar e impactar o mundo. Esse é o nosso chamado. As cidades assoladas, elas representam lugares esquecidos, corações feridos, vilas abandonadas espiritualmente. Quantas vilas há em Portugal, na Espanha, na Europa, que estão assim porque as igrejas que existiam se tornaram em bares, em cafés, em restaurantes e foram fechadas. É tempo da igreja se levantar e tomar o seu papel e voltar à sua função e fazer com que essas cidades assoladas espiritualmente novamente brotem com o evangelho restaurador, regenerador, vivificador. A promessa são vocês que vão restaurar esses lugares. Quantos creem? Quantos creem? Não fique tímido. É tempo de plantar novas igrejas, amados. Mesmo onde há resistência. Vocês acham que aqui em Valença não há resistência? Vocês acham que aqui em Portugal, nessa zona aqui da Galícia, não há resistência? Antigamente, esse território onde nós estamos, e na Galícia, era dominado pelos celtas. É um território carregado de espiritismo, de bruxaria. Só que eu não posso me limitar. Eu tenho medo de quê? Se meu Deus é maior. Medo de quê? Acaso o inimigo pode mais do que o nosso Deus? Ele já está derrotado. E a única arma que ele tem chama-se a mentira. E se você cair nessa mentira, hoje é tempo de tirar essa mentira da sua mente e declarar: maior é o nosso Deus do que aquele que está no mundo, porque ele já morreu, porque ele já está derrotado, porque já está contados os dias dele, porque ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos investir em missões. Mas, pastor, a gente não tem para comprar cadeiras. Amados, há uma igreja que é missionária, os recursos jamais faltam. E eu aqui, como pastor, quero pedir perdão a Deus e a vocês, porque talvez não ensinei a igreja a investir em missões. Eu tenho a coragem e a humildade de pedir perdão e dizer: igreja, esse novo tempo, nós vamos investir em missionários. Vai começar pela casa, porque vai ter missionários da casa.
É tempo dessa igreja entender o seu propósito, o seu chamado. É tempo da gente se levantar. Deixar de limitações. Limitações não é para o cristão. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de intrepidez. É isso que Deus tem para nós nesse novo tempo. Porque o tempo de expandir chegou. Acho que você não ouviu. O tempo de expandir chegou. Prepare-se. Porque Deus está dizendo assim à sua igreja: eu vou fazer aquilo que você talvez não imagina. Você talvez não imagina, mas eu vou fazer. Não importa se o presente parece estéril. Amados, não sei se você sabe, mas Deus me deu um dom. É lógico que esse dom não é meu, é de Deus. E Ele faz como Ele quer. Mas, no início dessa igreja, havia algumas mulheres que queriam engravidar e não podiam. Quem é desse tempo sabe. E o Senhor muitas vezes me chamava a perguntar para as mulheres para os casais: você quer engravidar? E eles diziam: queremos, estamos orando. Então eu colocava a mão no ventre e orava. Com poucos meses, as mulheres chegavam com o resultado de gravidez. Mas isso não é apenas no físico. Deus nos deu esse dom no espiritual. E é por isso que essa igreja vai ser uma igreja que vai ter muitos filhos. Filhos, entenda-se, muitas igrejas plantadas aqui pela Europa. Muitas igrejas plantadas no mundo todo. Está começando o tempo da expansão. Não se limite. Quem está disposto a sonhar? Aleluia, Deus. Quem está disposto a agir? Aleluia. Quem está disposto a se preparar e avançar? Então eu quero contar com você. Se você está disposto, fique em pé no seu lugar. Vamos orar.